corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita palavra de Deus. Amém? Aqui nós temos aqui 5 pontos muito importantes nessa palavra, que diz que nós temos que nos apresentar a Deus o vosso corpo santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis. Hoje nós vemos que o povo está se conformando com tudo. Isso está certo, isso está bom, mas a Bíblia não diz isso. Não nos conformeis com este mundo. Hoje se mata é normal, se rouba é normal, se estupra é normal, ninguém mais hoje se preocupa com nada. Tudo é normal. Mas a Bíblia nos relata que nós não temos que se conformar. Filho matando os pais, pai matando não temos que nos conformar com esse mundo. Esse mundo, a Bíblia diz que já és do maligno, né? O próprio Jesus, quando esteve aqui, Satanás ofereceu a ele tudo que estava aqui, sendo que ele não tem nada. Ele é um pobre miserável, que não tem nada, vive mentindo, iludindo as pessoas, oferecendo o que ele não tem. Um mentiroso, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E hoje tudo é normal. Tudo é normal. E aqui diz mais: não nos conformei com este mundo e transformai-vos, né? Nós temos que a cada dia mais nos transformar na presença de Deus, né? Se entregar o nosso corpo em sacrifício a Deus, para que Deus venha, com as suas misericórdias, poder nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que é este mundo maligno que está aí, todo mundo querendo destruir todo mundo. Hoje ninguém olha por ninguém. Hoje a ganância, a avareza está tão grande, irmão, que só por Deus. Para se conseguir algo a mais, não importa em quem ele vai destruir, quem ele vai pisar, quem ele vai machucar. O ser humano está tão violento que para ele matar um a mais e um a menos não faz diferença. Mas a Bíblia está dizendo aqui para nós transformar. Nós somos uma nova criatura, né? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E nós temos que ser diferente. A Bíblia diz que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo para brilhar. Se nós acendermos uma lâmpada no meio desse sol, ela não vai resolver nada. Mas se nós acendermos ela na escuridão, ela vai fazer a diferença. Então, o que quer dizer? A Bíblia está dizendo para que nós sejamos diferentes no meio daqueles que são atribulados. No meio daqueles que são atribulados. E ele vai falando aqui, transformar pela renovação. A cada dia nós temos que nos renovar na presença de Deus. A cada dia nós temos que buscar mais e mais. Esse trabalho nosso não nos permite, às vezes, irmão, de nós orarmos. Não nos permite, às vezes, de buscarmos a Deus como devíamos buscar. Mas o pouco tempo que temos, a gente tem que nos dedicar a Deus, né? E ele continua dizendo: pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O crente, ele tem que ser experimentado a cada dia.
Louvado seja Deus. O crente tem que ter testemunho. Você contar testemunho dos outros é fácil, mas você tem que ter testemunho seu próprio, daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus é na sua vida e daquilo que Deus representa na sua vida. Né? É fácil você dizer, Deus fez isso na vida de fulano, fulano e fulano. E na sua vida, o que foi que ele fez? Qual é a experiência que nós temos com Deus? Né? Viver em mar de rosas, bombons. Agora difícil é colher os espinhos. Né? O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência tão boa com Deus, mas aquilo que ele fez, aquilo que ele plantou, ele colheu. Enquanto ele açoitava os crentes, os servos de Deus, ele voltou a passar a sofrer pelo Evangelho. E o Evangelho às vezes é pregado de maneira errônea, que tem que ser assim, o crente tem que ser rico, o crente tem que ser milionário, o crente tem que ter carro novo. Não, o crente tem que ter Jesus. O crente tem que ser servo. O crente ele tem que ter a sua vida constante com Deus. Aleluia. Hoje nós vemos, mas o amanhã pertence a Deus. E hoje é um buscar para hoje, para agora, mas nós temos que buscar para o futuro. Que a Bíblia diz que nós temos que morar em ruas de ouros. Né? E tem gente preocupado só em ter, mas não está preocupado em ser servos bons e fiel. Por isso que nós temos que andar nos caminhos retos, ser um servo verdadeiro, fiel. Aleluia. E para você ser fiel, irmão, tem que ter dificuldade, tem que passar por luta, tem que passar por problemas, tem que vencer as tempestades, tem que vencer os montes, barreiras, tem que vencer o dia a dia maus que estão aí pela nossa frente. Louvado seja Deus. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, para louvar, agradecer e exaltar o nome de Jesus. É pouco o tempo que nós ficamos aqui de joelho, mas é esse pouco que Deus recebe e se alegra, porque Ele sabe que não temos tempo de ficar 1 hora, 2 horas, não. Mas o pouco tempo que temos, nós devemos dedicar a Deus. E nesta manhã, é isso que nós vamos fazer, para que Deus tenha misericórdia, nos guarde, nos livre e nos proteja de todo mal. Nos livre do homem sanguinário, violento, que está aí na rua, atrapalhando a vida dos outros. E nesta manhã, nós só nos resta agradecer a Deus por tudo que Ele é. Tem gente agradecendo por tudo que Ele faz, mas esquece de agradecer a Deus por tudo que Ele é na nossa vida, de onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou, como servos, como os filhos que somos. Antes seríamos criatura, mas hoje somos filhos de Deus. Amém? Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Quer que abaixe o som? Tá bom assim. Não deixa aí. E ao terceiro dia fizeram-lhe uma boda em Caná da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Aleluia. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disser. E estava ali postas cestalhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram.
Logo que o mestre Sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bem bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós vemos aqui na palavra de Deus que está escrito que Jesus foi convidado a uma festa de casamento. E tudo que nós fomos fazer, nós temos que convidar Jesus. Porque quando convidamos Jesus, até o impossível vira possível. Aonde Jesus está, a palavra diz que algo tem que acontecer. E aqui não foi diferente. Aqui, chegando a um determinado tempo da festa, acabando ali o vinho, Jesus estava presente, porque ele foi convidado. E vendo aqui que a palavra de Deus diz que aquele vinho foi e se acabou. Mas o que vemos aqui, que aonde Jesus está, algo acontece. Aleluia. Porque acabando-se o vinho, chamou-se os servos ali e disse: acabou o vinho. E a mãe de Jesus falando para ele, ele até respondeu que se fosse para nós ia acharmos que ele tinha dito uma palavra dura. Mulher, o que tenho eu contigo? Mas por que ele disse isso? Logo em seguida ele falou que ainda não era chegada a hora dele. E tudo é na hora de Deus, tudo é na hora de Jesus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz que há tempo de chorar, crescer, há tempo de plantar, de colher, há tempo de morrer e de viver. E aqui não era diferente. Mas Jesus, ele tem o tempo determinado para todas as coisas. E nós vemos aqui, irmãos, que quando Jesus é convidado para entrar na nossa vida, há uma mudança, há uma diferença. Aquilo que era não é, aquilo que foi passa a ser abençoado. O ladrão que roubava não rouba mais. O mentiroso não mente mais. Porque aonde Jesus entra há uma transformação. Jesus é aquele que liberta, que cura, sara. É aquele que modifica nossas vidas. E aqui nós vemos, irmãos, que Jesus deu uma ordem. E a sua mãe disse: fazeis tudo quanto ele vos disser. Porque Jesus, quando manda, é para nós obedecermos. Quando Jesus determina, é para que a gente siga à risca aquilo que ele nos determinou a fazer. E aquele vinho acabando ali, ele mandou encher todas as talhas de água. Louvado seja Deus. E aqueles homens assim fizeram. Porque servo é para fazer o que seu mestre manda. Servo, ele foi chamado para servir. E nós que somos servos, não determinamos carteirinha, não precisamos de título. Servo, independente de pastor, missionário, evangelista, diácono ou um simples membro, ele está ali para servir. E nós vemos aqui que enchendo aquelas talhas, nada ele disse, nada ele falou. Simplesmente mandou servir. Louvado seja Deus. E o milagre, irmãos, ele vem na hora que a gente menos espera. Na hora que a gente pensa que não tem mais jeito, na hora que a gente pensa que está tudo acabado, aí Jesus entra com a providência nas nossas vidas. E nessa tarde ele está aqui. Aleluia, meu Pai. Determinando bênçãos para nossas vidas. Porque ele disse: aonde tiver 1, 2 ou 3, eu estarei presente. E aqui não é diferente. É simplesmente um carro
mas é dentro desse carro que Jesus está conosco para nos abençoar. Louvado seja Deus. Glória, Pai. E ele falando, vai e serve. Oh, E aqueles aleluia. homens serviram, irmãos. E aquele mestre falando, louvado seja Deus. Aqui hoje foi diferente, porque geralmente o vinho bom é servido primeiro, e após que todo mundo bebeu bastante, aí é que serve o vinho bom. Aleluia, Mas o que eu quero Senhor, dizer, aleluia. que aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus nos dá, Ele nunca dá coisa ruim. Glória. Ele sempre faz o melhor. Ele sempre nos dá o melhor. E nesta tarde, Ele está nos dando coisas glória. boas, grandes e maravilhosas para nossas vidas. Parabéns. Por isso, irmãos, que nós temos que servir a Deus. A luta vem, mas a vitória vem. O problema chega, mas a vitória vem. A dificuldade bate a nossa porta, mas Jesus entra com a providência e remove a dificuldade e nos abençoa. Oh, glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantas vezes a gente olhamos para os lados e diz, hoje não tem jeito, agora não tem mais jeito, mas Jesus entra com a providência. Aleluia. O milagre ele é feito a hora que nada se pode fazer. Mas Jesus é aquele que é, aquele que faz e aquele que pode. E hoje Ele está aqui, fazendo milagre nas nossas vidas. Coisas que não vemos, coisas que os nossos olhos não enxergamos. glória. Mas é Aleluia. aquilo que Ele tem para nós, para a nossa família, para o nosso lar, em nome de Jesus. Oh, glória. Deus em Cristo abençoe. Oh, Senhor, glória. quem habitará no teu tabernáculo? Essa é uma pergunta que ele faz. É Salmista maravilha. Davi. Oh, glória. E quem morará no teu santo monte? Oh, glória. Aquele que anda em sinceridade Oh, maravilha. Isso é e profecia. pratica a Isso é justiça bom demais. e fala verazmente Oh, glória. segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, Oh, glória. nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é repróbio e desprezado, mas honra os que temem ao Oh, Senhor. glória. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado, né? Que coisa, né? Aqui o salmista Davi está dando uma receita para nós. Né? Quando ele pergunta, Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Aí ele vai falando, né? Aquele que é puro de coração, tem suas mãos limpas, né? Oh, glória. Que não empresta dinheiro com... Porque hoje eu te dou 1 e tu me dá 101. Né? Você me empresta 10 e eu te devolvo 110. E Deus não se agrada com isso. Né? Deus ele faz as coisas tudo detalhado. Ah, isso tem que pagar o Luiz, né, Luiz? Deus não está preocupado R$16. com o homem aqui na terra Não, não. que vive enganando um e outro. Não, é verdade mesmo. Ele quer sinceridade, né? Oh, E glória. hoje nós vemos aí, dentro do nosso meio, é mentira daqui, mentira dali, engana um, engana outro, querendo tirar uma hora de um, uma hora de outro. Tudo isso, Deus não se agrada com isso, né? Aí o que acontece? Vira e mexe, você vê o cabra todo enrolado, não sabe por que foi. Mas por quê? A Bíblia deixa bem claro que aquilo que você planta, você colhe, né? Aquilo que você planta, você colhe. É a lei da semeadura. Não adianta plantar abóbora e querer colher chuchu, que você não vai conseguir. Não consegue. Mas você tem que plantar amor, Aleluia. né? Plantar amor. Se você planta vento, você só vai colher tempestade. Com
Amar o teu próximo como a ti mesmo, fazer o bem sem olhar quem. Essa é a receita que Jesus deixou para nós. Amar o teu Deus de todo o coração e a teu próximo como a nós mesmos. Né? Quem é que quer dar um talho no dedo? Ninguém quer. E por que nós vamos cortar o dedo do nosso irmão? Não devemos. Devemos amar independente da circunstância, independente da situação. Nós temos que amar o próximo. Aleluia. Se nós não puder fazer o bem, irmão, não devemos fazer o mal. Porque o bem, aquele que ama e faz o bem, Deus se agrada. Aquele que tenta prejudicar o seu irmão, Deus não se agrada com isso. Então, nesta manhã, Deus dá uma receita nesse Salmo 15 aqui. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem entrará no santo monte? Aquele que anda em sinceridade. Aleluia. Pratica a justiça e fala a verdade. São três coisas. Tem que ser sincero, tem que ser justo e tem que ser verdadeiro. Né? Quem faz isso está no caminho certo. Né? Por isso que nós temos que ser fiel. Mesmo na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, mas temos que tentar fazer o melhor para Jesus. Amém? Que Deus abençoe.